Olá, sejam bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. O programa Em Busca do Amor tem vindo sempre ao ar, trazendo soluções para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Mostramos sempre que há uma direção pela qual você pode se guiar. Por exemplo, este pensamento que nós publicamos no nosso Instagram, ele diz assim: um bom diálogo pode dar início a um bom relacionamento. Então você que é solteiro tem que ser uma pessoa aberta no diálogo. E uma das melhores formas de dialogar é saber ouvir, para que você possa saber falar. Porque às vezes a gente fala coisas certas, mas o momento não pede aquelas palavras. E um bom diálogo é quando a gente tem uma pessoa interessada, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que tem uma empatia. Talvez você diga: Pedro, eu não consigo ter diálogo dentro do meu relacionamento e por isso o meu relacionamento se esfriou. Hoje eu tenho problemas, há uma desconfiança, há uma grande distância. Nós dormimos na mesma cama, mas parece que há um grande precipício que separa o casal. Bom, nós podemos ajudar você, vou deixar à sua disposição a nossa rede social, Terapia do Amor Portugal, no Instagram e no Facebook. Eu pediria que você seguisse a nossa página, está aí no Facebook, e temos também no Instagram, Terapia do Amor Portugal. Você pode seguir e está curtindo todo o nosso conteúdo e, claro, buscando os resultados do amor inteligente. Nós vamos acompanhar agora o que tem acontecido através do amor inteligente prático e eu já volto. Amor à primeira vista? Você acredita que é possível? Pois é, às vezes acontece. Como eu gostava muito de rodeio, né? Festa de peão. Foi onde eu encontrei a Viviane. Encontrei a Viviane numa festa dessa, num baile desse. Na segunda-feira ele já estava na minha casa e logo ele já me pediu em namoro. Ele era muito carinhoso, legal, procurava me dar o melhor, sabe, assim, bem responsável. Só que a gente teve um período de namoro muito curto, que durou aí a faixa de uns 8 meses. Um namoro curto porque logo ficaria ainda mais sério. A Viviane foi pedida em casamento por Wellington. Aí eu falei: como? A gente não tem nada, assim. Mas aí eu aceitei o pedido dele. O sonho do Felizes para Sempre estava bem perto de ser realizado. Mas, como em alguns casos, a vida a dois ficou mais perto do pesadelo do que do sonho. Aí ela conheceu o Wellington de verdade. Logo na primeira semana, eu me recordo como se fosse hoje, eu queria voltar para casa dos meus pais. Porque na primeira semana, no primeiro final de semana, ele me deixou sozinho em casa. Quando ele voltou, a gente discutiu, brigou, daí ele me pediu desculpa, jurou que ia mudar e eu continuei com ele. Depois ele começou a fazer isso frequentemente. E eu me recordo que uma vez ele saiu, era um sábado, e ele voltou no domingo de manhã. Só que quando ele voltou para casa, ele voltou de uma balada, isso ele se arrumou no sábado, tal, tudo, e ele foi realmente para uma balada. E ele voltou, e quando ele voltou, eu esperei a noite inteira, amanheceu domingo esperando ele. Eu lembro que ele chegou, eu vi marcas de batom na roupa dele. Onde é que você estava? Onde você estava, Wellington? Calma. Desculpa. O Wellington, toda vez que chegava em casa, ele chegava bem embriagado, mas eu não percebia que tinha droga no meio, nada disso. Ele não era um homem que chegava me batendo. Pelo contrário, ele chegava com cara de arrependido. Então, tipo assim, ele chegava calado. Mas eu queria que ele chegasse, talvez, falando alguma coisa. Mas como ele não fazia isso, eu partia pra cima dele. Ao ponto que foi acarretando em mim uma depressão. Tinha medo de ficar dentro de casa. Eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu via que acontecia isso, que ela estava numa situação dessa, mas é aquilo lá, eu ficava uma semana bem, quando passava aí 10 dias eu voltava a fazer tudo de novo.
Quando eu fiquei grávida, eu acho que o estado emocional da mulher muda. E foi onde que a minha depressão, ela agravou ainda mais. Eu lembro que eu chorava muito e eu tentava disfarçar isso, sabe? Quem olhava pra gente não percebia isso. Tinha outras mulheres e o dinheiro foi aí. O casamento, que já não ia bem, chegou a um novo patamar: a crise financeira. Faltava respeito, fidelidade e dinheiro. Eu lembro que na época a prestação era R$90. Eu não conseguia pagar R$90 da casa. A gente teve que vender essa casa e a gente saiu de lá ainda, a gente foi morar de aluguel. Aí eu vi que aquele casamento não dava mais, que ali era o fim mesmo. Só que, como na maioria dos casos, esse não foi o fim. A relação, já conturbada, ficou mais complicada quando o estresse virou agressão. Eu agredi ela, que eu dei um soco no olho dela, sabe? E fez um hematoma muito grande. Aí eu falei, agora acabou de verdade, agora não tem como. Viviane pediu a separação. Mas, como toda história, essa também poderia ser reescrita. De manhã fui ao trabalho e liguei para ela, né? Do trabalho, liguei para ela e falei assim, olha, eu tô disposto a mudar, eu quero mudar. E falei para ela se ela confiava em dar mais uma oportunidade para mim. A resposta dela ainda foi, eu não confio mais em você. Chegou a hora do almoço, né? Tem um hotel lá que a gente sempre almoçava lá, e eu fui almoçar nesse hotel. E eu terminei o almoço e comecei ali a ler o jornal. E incrível que tinha um testemunho, mas completamente igual ao meu. Liguei para ela novamente, falei assim, olha, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas eu tô indo para um lugar aí para mudar a nossa vida. Não acreditei, mas porém dei uma oportunidade para ele. Quando eu cheguei a essa palestra, lá a gente foi atendido, ouviram a gente. Até mesmo depois que terminou essa palestra, eu já notei algo diferente em mim. E a questão da droga e da bebida? Foi um processo, não foi fácil. Ficou 2 meses para me libertar. A droga, menos de 2 meses, mas a bebida ainda continuei. Aquilo lá me incomodava também, porque eu não queria mais. Eu tinha que cortar o problema pela raiz, eu tinha que eliminar aquele problema. Então a palestra me ensinou a eu me desviar daquilo que me prejudicava. Eu passei a desviar, eu passei a cortar. Um recomeço para os dois, que ganharam fôlego, direção e salvaram o casamento. A gente conquistou a nossa própria empresa. Hoje a gente tem casa, a gente tem carro, hoje a gente passeia. Uma coisa que eu aprendi, ela é minha auxiliadora. Parceira, tá junto. As opiniões, às vezes, são diferentes, mas a gente sempre tá em acordo. Hoje eu tenho um casamento completamente feliz, de verdade. Toda quinta-feira temos tido 3 palestras na cidade do Porto. Na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Na esquina com a Cepa Pinto, como você vê nas imagens, um local amplo, onde tem um estacionamento privativo para você parquear o seu carro e poder participar desta palestra que muito tem ajudado. Nós temos baseado esta palestra nos casais de Gênesis. E você pode estar conosco nesta quinta-feira aprendendo 10 horas da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. Eu estarei lhe aguardando. Eu vou colocar o trecho de uma das palestras que eu realizei com a minha esposa e eu já volto. E às vezes é isso que falta em muitas famílias, esse colocar-se no lugar do outro. Às vezes a pessoa não tem cuidado com os comentários que faz em casa.
Às vezes a pessoa ela pensa que é um comentário inocente, mas que às vezes ofende a outra pessoa. É muito comum, por exemplo, uma criança quando vem mostrar as notas da escola e ela sempre tirou más notas. Aí ela vem apresentar uma nota boa da escola. Aí a pessoa diz assim, até que enfim. Quer dizer, é uma palavra que aparentemente é inocente, mas o que é que isso causa na outra pessoa? O que é que isso causa na criança? Puxa, já começa atrasada, né? Quer dizer, a primeira vez que eu faço uma coisa certa, já começa atrasado. Ou às vezes o esposo vem fazer alguma coisa boa, né, para a esposa, aí ela diz, também, né, nunca recebo nada. Então quer dizer, puxa, né, como é que a outra pessoa se sente? Então isso é o que falta em muitas famílias, o se colocar no lugar do outro. Será que o meu comentário, que às vezes a pessoa dá desculpa, não, mas é verdade, eu só estou falando que é verdade, é um comentário inocente. Mas será que esse comentário inocente não está ofendendo, não está ferindo a outra pessoa? Então nós temos que ter esse cuidado, porque isso também é servir. A gente se colocar no lugar do outro, a gente ver o que é que o outro precisa, ser útil para a outra pessoa, poder ajudar de alguma forma a outra pessoa. Abraão, ele serviu Sara até depois da morte, dando para ela o enterro digno. Comprou uma terra, um lugar específico para sepultar. Quer dizer, ele foi além da morte. Ele foi fiel até o fim. Ela o tinha como Senhor, mas quando ela teve lá problema com Agar, que ela foi falar com Abraão, ele falou, ela é tua serva. Quer dizer, Abraão também colocava ela como uma senhora. Não havia disputa de quem vai mandar. Pelo contrário, a disputa era ver quem ia agradar mais um ao outro. É essa disputa que tem que ter no relacionamento. Então, às vezes, você vê uma pessoa distante, uma pessoa fria, uma pessoa te evitando, aí você já quer apontar, você já quer condenar. Você atribui todo o problema de relacionamento ao outro lado, sem olhar para aquilo que você tem que fazer. Seja como mãe, como filha, como esposa, como marido. Como que eu tenho servido? Como que eu tenho sido? O que eu tenho feito? Mas ela não faz nada por mim. Mas não se trata disso. Quando, mesmo você tendo direito, isso é o maior servir o menor. Mesmo você tendo direitos, você não se assenhoria deles. Você não se assenhora deles. Você serve, você faz o que você tem que fazer. Os casais de Gênesis, eles têm muito a nos ensinar. Está descrito tanto aquilo que é mal como aquilo que é bom. Você sempre pode aprender com todas as pessoas, ainda que seja aquilo que não deve ser feito, como também aquilo que deve ser feito. Você pode sim transformar o seu casamento, transformar a sua família. Nós estaremos nesta quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. Participe desta palestra em que nós estamos voltando ao início, aos casais de Gênesis, esta palestra que tem tanto ajudado as pessoas. Como diz aí, para resolvermos o presente da sua vida amorosa, vamos voltar aos casais do início, casais de Gênesis. Eu vou colocar mais resultados do amor inteligente e já voltamos. Tive decepções e foi muito complicado, porque tu esperas de alguém o amor, a dedicação, e foi completamente contrário. No início a pessoa se parecia ser alguém amável e tudo mais, de repente virou-se por completo e a relação acabou. Da noite para o dia, uma relação que não tinha problemas algum, era muito estável, da noite para o dia acabou. Como é que a pessoa fica quando se decepciona assim? De rastos, fica mesmo muito para baixo, muito. Eu digo que só consegui passar por cima de tudo porque a terapia ajudou muito. No seu caso, Eurico, como é que era a sua vida sentimental? Pastor, como todos os jovens, eu não queria nada sério. Queria era curtir, namorar uma hoje, outra amanhã, e assim foi o meu passado.
E não se preocupava se as pessoas iam ficar feridas ou não, você queria era ver o seu lado. Não me preocupava, porque na altura eu não conhecia Deus, então como todo jovem eu só queria mesmo era curtir, não queria nada, nenhum compromisso sério. E quando foi que você mudou, passou a ter outro entendimento? Quando conheci a minha esposa, levou-me à igreja, passei a obedecer todos os ensinamentos, a participar de todas as reuniões. A terapia do amor ajudou-me bastante e vi que na altura o que eu tinha feito no passado não é o que eu queria para o meu presente, porque a família faz muita falta na vida de um homem, e um homem de Deus que quer ter uma família e prosperidade tem que seguir todos os ensinamentos que a Bíblia diz. No caso, vocês são bem diferentes, né? Mentalidade diferente, vem de um passado diferente. Foi sempre bonito ou teve uma adaptação, Greta? Teve que ter uma adaptação, e muito grande. Foi uma luta muito, muito, muito grande. Ele que o diga. Só não desisti mesmo porque Deus está acima de tudo, porque se não fosse Deus, não fosse os ensinamentos da terapia, se não fosse essa persistência, eu já teria desistido do casamento. E é assim, eu não vivo da aparência, mas a alegria que eu tenho vem de dentro e nada me abala. As pessoas hoje olhando para nós, ninguém imagina do que nós passamos, mas passamos por lutas muito grandes e na adaptação foi muito difícil, porque ele tinha um estilo de vida diferente do que era o meu, e essa foi a maior guerra. Mas hoje, como é que estão? Está ultrapassado, graças a Deus. Colocamos os nossos problemas na dependência de Deus. Ele nos tem dado sabedoria, inteligência e o resto temos geridos. Deus tem se mostrado benevolente para nós, muito mesmo, e tudo que era um problema agora junto conseguimos arranjar soluções e já não tem sido aquela coisa difícil que era no início. A adaptação foi muito difícil mesmo, mas com Deus nada é impossível. E até porque o nosso casamento foi fruto de uma fogueira santa. E então eu disse, se foi o Senhor que me deu, então tem que ser perfeito. Sei que problemas irão existir, mas o Senhor tem que ir na frente de tudo. E assim aconteceu. Metemos o Senhor como o marinheiro do nosso barco e nós estamos navegando. Tá feliz? Muito, muito mesmo. Ele me completa. Estou muito feliz. Quer dizer que o casamento é de sacrifício, um renunciando pelo outro, aceitando as diferenças, e mesmo aparentemente num período tendo tudo para não dar certo, hoje são felizes. Exatamente. A minha irmã mais velha, que apoiou-nos muito, ela diz: eu olho para vocês e não acredito, porque tinha tudo para dar errado, mas com as mãos de Deus não tem como, pastor. Não mesmo. Você quer aprender o amor inteligente para resolver os problemas amorosos? Gratuitamente participe quinta-feira desta palestra. Não fique protelando. As pessoas que têm vindo, muito têm aprendido, muito têm resolvido dentro dela coisas do passado, sentimentos, a sabedoria de falar, de saber ouvir, de evitar brigas. A terapia do amor é a sabedoria do amor inteligente na prática. No Porto nós temos a nossa reunião na Egas Muniz 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição, na esquina com a Serpa Pinto, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. Nós temos também a terapia do amor no Templo Maior em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, 36, aí perto do metro de Chelas, 8 da noite, 3 da tarde, também 10 horas da manhã. E em demais locais onde você pode se informar através do nosso WhatsApp 910-369-122. 910-369-122 é o número pelo qual você pode falar conosco. Estamos chegando ao término do programa. Que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço e até a próxima. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si.
Instala a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio, e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.